E o Guipa conseguiu subverter isso. Tanto que ele virou o dano principal, botou ela coadjuvante, falou, você não vai falar com ninguém, tudo que tiver aqui não vaza. Ele tava falando. E ele tava falando. Ele tava falando com um monte de gente. Ele criou uma estratégia, tipo, vamos proteger nomes, como se fosse uma grande sacada, e na verdade ele só queria pra poder proteger o Breno. Não porque ele gosta do Breno, mas pra, tipo, tirar um alvo dela. E aí nessa jogada dele deu certo, porque o que ele pensou? Se eu forço ela a botar o Felipe é cagão, né? Ele não vai querer ir com o homem na prova. Ele vai mudar o voto e não vai votar em mim, vai votar na Geni. Se ele mudar, a Tati Pink também muda. Então, automaticamente, além de botar um rival que nunca foi, que é um cara forte, ele ainda se salva dos votos. E aí, olha o que aconteceu com a jogada de Guipa. Vamos ver como se concluiu essa jogada. Primeiramente, eu quero dizer que a Geni foi uma baita parceira. Depois daquela situação domingo que eu apresentei aqui, que foi um alerta muito mais pessoal da casa do que o alerta a ela, a gente conseguiu manter todas as informações em sigilo. E justamente por conta dessa reta final, que segundo nossos cálculos a gente está na penúltima semana, não sei se é certo ou errado, eu pensei numa estratégia que seria a seguinte: ao invés de sugerir nomes, proteger 3 nomes. E aí no último dia, na terça-feira, no caso hoje, chegar em um consenso em cima dos nomes que eu e ela não protegemos. Então a Geni protegeu o Caio, protegeu o Céu e protegeu a Tati Pink. Ela tem um motivo, né, em relação a Tati Pink, inclusive era a minha primeira opção de voto. Você quer falar qual era o motivo, Geni? Boa noite, Raquel. Então, eu fiz, entre o Felipe e a Tati, eu tinha prometido, e o Felipe sabe disso. Eu gostaria muito, Felipe, de ter prioridade você, mas daí, tipo assim, eu priorizei ela por causa que eu tinha prometido, e a minha palavra vale muito. Eu posso perder 1 milhão, mas eu não perco a razão e não perco a minha ética e a minha palavra, e ela vale mais do que 1 milhão. Geni ou Guipa? Fala pra gente. Toda certeza eu quero que a Geni vá para essa zona de risco. A zona de risco hoje, Guipa, seguindo o mesmo critério que eu sempre uso nessa votação, que é porque eu me sinto mais ameaçado com a minha permanência dentro do jogo, hoje é o Guipa. Para ir para a zona de risco, é Geni. Geni. Quem vai pra zona de risco hoje? Guipa. Eu e o Guipa, a gente se aproximou demais e eu já tive alguns embates com a Geni. Então, sem dúvidas, para mandar para a zona de risco, a Geni. Guipa ou Geni? Hoje vai ser o Guipa. A estratégia do jogo tá quando você é dono e ela começa quando você puxa uma pessoa como dono. Da primeira vez, a dona Geni, eu não votei ao contrário dela, porque eu gosto muito dela, só que dessa vez ela não usou estratégia de jogo de novo, não pensou de novo, ficou à mercê da pessoa que ela chamou de novo. E primeiro foi a Tati, agora sou eu, e por isso hoje eu vou votar no Guipa, mesmo acreditando que ele fez toda a estratégia para acontecer isso, e sabendo disso, eu vou votar no Guipa. Seguindo minha lógica de jogo, apesar do Guipa ter me chamado como convidado, o Guipa. Então, Raquel, eu já estava convicta, né, independente do que acontecesse hoje, do escolhido para a zona, do meu voto. Gosto muito da dona Geni, mas ela já me colocou também na zona de risco, já tivemos problemas, foram resolvidos, gosto muito dela, parte o meu coração, mas eu não aguento mais o Guipa ir tantas vezes para a zona de risco, então meu voto hoje é vendo o jogo de uma forma geral. Então, eu vou colocar na zona de risco hoje a dona Geni, né? Porque o Guipa já foi muito, muito, muito mesmo. Acho que é bom mexer no outro lado também. E seguindo a coerência do meu jogo, meu voto hoje é para Geni e para a zona de risco. Pessoal, votos computados e com 6 votos, o dono que vai enfrentar a zona de risco é você, Geni. Geni, você esperava por isso? Não. Não esperava? Não. Não, se tinha uma coisa que a Geni não esperava, que ela fosse para a zona de risco. Ela sabia que ela teria o maior número de votos a favor dela. Então, ali naquela hora, ela quase deu uma de Rambo. Quase que ela escorrega mais um pouco e fica assim. Cara, mas é bizarro ver porque, assim, o Guipa, ele faz uma coisa que a gente fala muito, que a gente sente falta em reality, que é explicar 10 vezes pro público o que ele tá fazendo. No começo a gente ficava dizendo, nossa, o que esse cara tá falando sozinho, na academia e tal. E ele vai pra academia, não sei se você já deve ter visto esses vídeos. Ele me falou que fazia isso. Ele fica repetindo 10 vezes o que ele vai falar, o que ele vai fazer e tudo mais. E ele explicou exatamente o que ele ia fazer. Como é que você analisa essa jogada? Ele foi super inteligente porque qual foi a sacada dele, né? Dá a entender que a indicação não é uma ideia que tá partindo dele. Ele faz de uma maneira muito convidativa ali, tipo, explicando, não, vamos fazer isso, proteger 3 nomes.
quem é que você mais quer? Por exemplo, uma coisa que ele fez pra descartar o nome do Breno, que eu achei inteligentíssimo. Ele falou pra Geni, né? Putz, tinha acabado de passar os vídeos, aí ele falou, você tá vendo esse cara aqui, como ele tá se queimando? Ele tá jogando pela verdade ou pela mentira? Aí a Geni falou, pela mentira. Então você não acha que ele sai em qualquer zona de risco? Vamos puxar uma outra pessoa que talvez seja mais difícil de tirar? Então ele tem esse dom, assim, de ser muito... Tipo, parece um professor mesmo te ensinando um negócio. E aí, como a Geni também não tem um desconfiômetro muito lá em cima, caiu igual um patinho. O Guipa fez o que quis com ela. Mas... Vou falar uma coisa, eu assisti a Geni falou pro Guipa assim, você viu? Esse Breno apareceu nos nossos vídeos e tava acabando com a nossa raça. Tem que ser ele, Guipa, tem que ser ele. Foi legal ver ela tentar manipular ele também. Ela, tá vendo? Tá falando de você. Aí ela tava exatamente assim, ó. Mas ele acabou com a nossa raça, Guipa. E ela ficava assim, ó. Aí o Guipa falando nela, E o Guipa, o legal dele é que ele leva 0 pro coração, né? Depois que ele tinha passado os vídeos, ele foi falar, apareceu um vídeo de vocês falando mal da gente, não sei o quê. Mas assim, dando 0 real de atenção. Isso eu acho muito legal dele. Ele tá pro game apenas pro jogo e é isso aí. Me chocou muito, sabe o quê? Ele dizer pra dona Geni, Geni, não vai sair nada daqui. Ele saía do quarto e tava falando tudo pras pessoas. Mas teve até uma fala dele, porque assim, tem muita gente que gosta dele, mas tem uma galera que vê ele como falso. Teve uma fala dele ontem, ou anteontem, que ele fala que não queria mandar o Caio, porque o Caio, além de ser um jogador que movimenta, ele desestabiliza o Haddad. E que mesmo ele gostando do Haddad, ele quer pessoas que confrontem o Haddad pra ver se o Haddad escorrega, porque o Haddad é forte. E aí a galera ficou, mas vocês não são amigos? Qual que é? O que acontece é porque assim, o Guipa, ele quer que outras pessoas tenham embates com o Haddad, mas ele não quer se indispor com o Haddad. Muitas vezes ele falou sobre o Haddad comigo, falou sobre atitudes do Haddad comigo. Teve um dia que aconteceu uma situação que, antes da dinâmica do Faro, que o Haddad tava olhando pra mim e tal, e eu vi pelo espelho. E aí discutimos lá, eu falei, Haddad, você só esquece que tem espelhos por toda a casa. E aí o Haddad ficou louco, aí passaram os dias, aí o Guipa pegou e virou pro Haddad e falou assim... Não, o Haddad estava sentado e o Guipa falou, pois é, Anny, você esquece que tem espelhos por toda a casa. O Haddad estava deitado no chão, ele falou, qual é, Guipa, tal? Começaram a discutir ali. Aí, às vezes, o Guipa dava uma alfinetada no Haddad com coisas que eu tinha falado e dava uma piscadinha pra mim. Ou seja, ele queria que eu instigasse pra eu expor algumas coisas dele, mas ele não queria se indispor. Ser essa pessoa. Exatamente. Da mesma forma ele faz com o Fê. Ele não quer se indispor com o Fê, mas ele fala muito mal do Fê, inclusive que o Fê baba ovo do Haddad. Você acha? O Guipa levanta muito isso nas costas, né? Não, eu acho super tranquilo. Massagem no pé, massagem com hidratante. Mas você viu o presente que ele deu? Eu achei muito bonitinho, gente. Ele fez isso com tudo.